Pica-Pau é um desenho repleto de polêmicas, todo mundo sabe, mas a grande questão é: por que tanta gente odeia o Pica-Pau original de 1940, mais conhecido como Pica-Pau Biruta? Eu sou filmologista, e no vídeo de hoje nós iremos fazer uma viagem no tempo para rever por que o Pica-Pau de 1940 é tão bizarro. Recentemente, uma polêmica voltou à tona depois de tantos anos. Qual a melhor versão do Pica-Pau da história? E por que não é o Pica-Pau de 1940, ou como muitos o apelidaram, Pica-Pau Biruta? Muita gente afirma detestar essa versão do Pica-Pau. Basta entrar no Twitter e pesquisar sobre o tema e você encontrará centenas de tweets sobre isso. Mas afinal, o que torna o Pica-Pau de 1940 tão bizarro e estranho? Para explicarmos essa história, devemos entender um pouco mais sobre a origem do desenho animado e suas diversas fases durante as décadas. O Pica-Pau foi criado em 1940 por Walter Lantz e o desenhista de storyboard Ben Hardaway, aparecendo pela primeira vez em Knock Knock. Uma curiosidade é que o criador do Pica-Pau, Walter Lantz, teve a ideia de criar o personagem depois de ter alugado uma cabana para passar a noite de núpcias com sua esposa Grace, mas foram interrompidos por uma batida no telhado que os irritou a noite toda. Quando Lantz saiu para ver o que era, encontrou um pica-pau fazendo buracos na madeira para guardar suas nozes. O cartunista foi procurar um rifle para assustá-lo, mas sua esposa não permitiu que ele atirasse e disse para Walter que talvez ali estivesse o personagem que ele tanto procurava. Então assim surge o Pica-Pau. Em seus primeiros desenhos animados, o Pica-Pau aparece como um pássaro louco, uma aparência considerada grotesca que surgiu na esteira do sucesso de Pernalonga e Patolino da Warner Bros. Sendo assim, podemos afirmar que sua aparência maluca e desleixada teve como inspiração os desenhos da Warner Bros. Do final da década de 30 e início da década de 40. E como eram os personagens conhecidos da Warner nesta época? Eu diria que o Pica-Pau Biruta, como muitos o chamam, não estava muito longe dos seus concorrentes. A versão do Pernalonga de 1938, por exemplo, era extremamente bizarra, lembrando bastante a versão maluca do Pica-Pau. O Patolino também estava longe de ser o que conhecemos hoje. Um curta da Warner com o nome de Wacky Blackout, do ano de 1942, também conta com os personagens do mesmo estilo, tendo inclusive um pica-pau em um trecho do curta. Mas afinal, por que o visual dos personagens e dos desenhos eram tão bizarros nesta época? A principal razão é o contexto histórico e social da época. O mundo estava encarando uma guerra mundial, onde uma das principais armas utilizadas não só pelos Estados Unidos como pelo mundo era a propaganda. Muitos desenhos animados eram feitos especialmente para adultos, tendo cenas sensuais e impróprias para crianças. As grandes produtoras produziam esse tipo de conteúdo com o intuito de fortalecer o patriotismo, ridicularizar e defamar seus oponentes de forma massiva. Inclusive, a animação citada aqui anteriormente, Wacky Blackout, se trata justamente sobre a vida no fronte durante a Segunda Guerra Mundial. Isso pode explicar o fato de que o Pica-Pau, assim como vários outros desenhos antigos, possuem temas muito polêmicos envolvendo sexualidade, drogas, suicídio, entre outros. Sua imagem, inclusive, apareceu em aeronaves americanas e em refeitórios na época da Segunda Guerra Mundial. É normal sentir uma sensação de estranheza ao assistir esses desenhos animados hoje em dia, principalmente quando se é criança. Tem gente que chega a ter medo do Pica-Pau de 1940, e não é por menos. O contexto era totalmente diferente, o desenho não era feito pensado nas crianças, e temos outro fator a ser levado em consideração. Além das animações serem feitas de uma forma diferente, tendo frame rates mais baixos, o que gera um efeito de velocidade e ação, podemos notar que as cores utilizadas são mais escuras e com paletas de cores mais introspectivas, causando uma sensação de solidão, medo e apreensão. Coincidência ou não, após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, Pica-Pau recebe uma nova aparência. Os responsáveis foram alguns ex-animadores da Disney, como Fred Moore e Ed Love, que deixaram o passarinho com uma aparência mais descontraída, leve e amigável.
e foi assim que chegamos em grandes clássicos como o episódio da Vassoura da Bruxa. E lá vamos nós. Esta não é. E lá vamos. Podemos perceber que o desenho muda quase que completamente. Notamos os cenários mais otimistas, com o visual mais agradável e com um teor bem mais encaminhado para todos os públicos. Observe que eu disse encaminhado, e não feito para todos os públicos, já que os episódios polêmicos ainda continuaram a ser lançados. Em resumo, o Pica-Pau de 1940 tem seus méritos. Mesmo não gostando da aparência do personagem ou dos episódios desta época, não podemos nos esquecer que esse foi o início de tudo, onde o contexto era totalmente diferente, feito para um público totalmente diferente. Sem o Pica-Pau Biruta, não seria possível existir as suas outras versões. Será que agora você vai assistir aos episódios do Pica-Pau de 1940, analisando por outra perspectiva? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder mais conteúdo como este. Eu sou o Filmologista e te vejo no próximo vídeo.